Olá pessoal, muita paz a todos, muita luz, namastê. Sejam todos bem-vindos aqui em nossa live de hoje. E a ideia sempre é bater um papo bastante informal nessa live, responder perguntas das mais variadas formas, temas, mas sempre voltado à espiritualidade, é claro, né? Então, primeiramente, eu quero que vocês fiquem à vontade e nós selecionamos já algumas perguntas e nós vamos começar a bater esse papo, tá ok? Então, vamos lá então, sem mais demoras, né? Primeira pergunta é essa, Luna. É possível fazer uma conexão com guias e espíritos encarnados através de hipnose? Veja bem, às vezes, em algumas situações, quando você coloca uma pessoa em transe hipnótico, é possível, mas é uma coisa mais rara, tá? Que esse transe hipnótico faça com que a pessoa incorpore ou, de alguma forma, ela se conecte com alguma entidade espiritual, tá ok? Mas é algo bastante raro e precisa de uma boa orientação para que possa se perceber que aquilo que está vindo não seja algo da mente da pessoa, algo que seja realmente de uma outra entidade, que não esteja no universo cultural daquela pessoa que está ali falando. Você está me entendendo? Então tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração. Porque a mediunidade no campo mais puro, quando uma entidade espiritual comunica ou deixa uma mensagem, isso tem que deixar bem claro que o conteúdo dessa mensagem tem que ser extremamente relevante no sentido de não fazer parte do universo cultural daquela pessoa, né? Por exemplo, vamos supor que começa a chegar informações de matemática, de física, que a pessoa não estudou isso, não sabe nada disso, né? Então aí sim fica mais fácil você entender que é uma comunicação mais verdadeira e que não é uma influência da psique da própria pessoa, né? Isso existe muito em mediunidade, principalmente aqueles canalizadores intuitivos, sabe? Que senta, começa a canalizar, escrever uma mensagem, e não é uma conexão perfeita e 100% de uma entidade espiritual. Então, é mais ou menos por aí, tá? Muito bem. A água em um recipiente deixado embaixo da pirâmide, quanto tempo fica com energia? É bom você deixar no mínimo 24 horas, né? Certo? De um dia para outro, no mínimo 12, né? 16 horas, que você deixe de um dia para outro, ela já toma uma carga de energia bastante boa, tá bom? Então isso já é uma parte. Coloca lá no baricentro da pirâmide, né? Há uma discussão muito grande. Qual é o centro de energia fundamental da pirâmide? Ou é o baricentro da pirâmide, que fica aproximadamente, né, 1/4 de H, da altura da base até o ápice, ou 1/3, esse 1/3 de H, ele está relacionado à altura da câmara do rei da pirâmide de Queópis. Só que a câmara do rei, ela é um pouco deslocada para a esquerda, né, vamos assim dizer, ela não está bem na linha do ápice da pirâmide. Ela está um pouco deslocada, quem já viu a pirâmide, ela é um pouco deslocada para a esquerda, né? Então, os cientistas fizeram pesquisas e não faz tanta diferença. Tanto você colocar 1/3 de H como no baricentro um pouco mais abaixo, a energização é basicamente muito intensa. Ou mesmo pessoas que colocam no chão, né? No próprio chão, na base da pirâmide, também você tem uma quantidade de energia maior ali, tá? Muito bem. Vamos lá então. Como funciona a espiritualidade em pessoas com disfunção de personalidade, como narcisista e psicopatia? Né? Por que elas nasceram assim? Como funciona a espiritualidade para essas pessoas? Bom, o lance é o seguinte. Cada espírito que encarna traz consigo influências profundas de sua natureza espiritual e de sua personalidade de vidas passadas. Né?
Se um cara é meio psicopata aqui, ou narcisista, como a gente diz, né, em alguns aspectos, né? Porque o narcisista é aquele que se ama, tem um ego bastante inflado, né, aquela coisa toda. Psicopata é outra coisa, vamos dividir, separar as duas coisas, né? Você citou dois aspectos de personalidade aí. Um aspecto de personalidade é o narcisismo, que é aquela pessoa que se ama, né? Adora olhar no espelho, tirar foto no espelho para mostrar no Facebook, né, mulherada? Hoje em dia tá cheio de mulher fazendo live e tal, né? Passou batom na cara, fez, já tira foto para botar no Facebook. Isso é narcisismo, sabia? Né? Porque o narcisista é aquele que se preocupa demais, demais, demais como que as pessoas a veem. Ele vive para o mundo exterior. E ele se auto-ama, né? Ele tem um profundo, né, acha lindo, maravilhoso, né? Porque ele tem aquela frase do Caetano Veloso, né? O que Narciso não acha feio, feio que não é espelho. Narciso acha feio aquilo que não é espelho, porque ele gosta de espelho, né? Porque espelho ele se vê, né? A frase da música do Caetano Veloso. Vocês conhecem qual que é essa música, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, agora, psicopata já é uma pessoa, né, que não tem sentimentos para com determinadas situações. Vamos supor um cara que trabalhou a vida inteira no matadouro, matando bicho, matando gado, matando porco, matando isso. Ele chega a um ponto, cara, que ele não tem sentimento para com o animal. Saca? Para ele matar um cachorro, dar um tiro num cachorro, matar uma vaca, enfiar a faca, às vezes até em pessoas, para ele, tão acostumado que ele ficou matar. E você pega um soldado, um samurai japonês que viveu a vida inteira matando, cortando gente. Esses indivíduos trazem muitos resquícios de vidas passadas em sua personalidade. Então esse indivíduo ele não tem essa emoção da morte. Ele mata a pessoa, vai, né, igual aquele filme brasileiro, né? Matou a mãe e foi no cinema, né? Matou a família e foi no cinema. É o tema, né? É bem engraçado isso. Bom, é bem isso, o psicopata ele não tem emoções, ele não tem uma autocrítica, né? Quando comete um crime, quando comete um assassinato, mata alguém, ou tortura alguém, ele dorme tranquilo, normal, nem liga. Isso é uma psicopatia, né? Você está entendendo? É uma forma do indivíduo não ter sentimento com determinadas situações. Isso não tem nada a ver com isso, espiritualmente tem a ver com experiências passadas, tá? Com a personalidade de outras vidas até. Ok? Muito bem. Sobre esses acontecimentos recentes no Oriente Médio, qual a relação de tudo isso com o momento da transição planetária? Há riscos grandes de essas regiões serem devastadas? Você está me dizendo, talvez essa pergunta tenha a ver com o Afeganistão, né, com o Talibã, né? Bem, gente, isso aí era profundamente esperado. A partir do momento que os Estados Unidos saíram de lá, o próprio governo do Afeganistão não tinha estrutura militar para suportar uma rebelião. Lá atrás, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, foi exatamente para tirar o Talibã do poder, né? Porque o Talibã tinha dado todo o apoio ao Bin Laden, tinha dado todo o apoio aos terroristas internacionais que derrubaram o Trade Center lá, né? Então os Estados Unidos foi lá para uma vingança mesmo, foi lá para detonar tudo, né? E você vê, demorou muito tempo para eles encontrarem o Bin Laden no próprio, né, Afeganistão, né? E tirar ele de lá, força na marra. E aí o que acontece? Acontece aquela história, até quando os Estados Unidos vai manter aquele país lá, vai manter soldado lá, vai manter aquele controle de governo lá, gastando bilhões de dólares, né, lá. Então, os caras começaram a retirar as tropas, né? Retirar, e a hora que retirou, deu margem para todo o insurgente talibã voltar ao poder. Dar um golpe de Estado, ir lá e voltar ao poder. É o que está acontecendo. Isso acontece toda hora no mundo, tá? Não fique preocupado, não, que o mundo é um mundo que desce poder, sai poder. Na Líbia foi isso, caiu o Gaddafi, subiu outro. É normal isso no mundo. Não precisa se preocupar. O Oriente Médio está sempre queimando, né? Vê a própria situação, né? Lá da Síria e tudo mais. É um constante barril de pólvora lá. Mas o que vai afetar o Ocidente? Né? Principalmente o Afeganistão, que é um país bastante, vamos assim, para nós ocidental, ele não tem muita relevância, vamos assim,
você comercial, essa coisa toda. Então é uma coisa que está lá acontecendo, né? Dá dó das pessoas, sem dúvida nenhuma, né? O Talibã é um regime extremamente opressor, extremamente ditatorial, né? Extremamente colocando as leis islâmicas, né, como parte integrante da estrutura do governo, né? E ferrando toda a liberdade do povo, né? Isso é um problema. Bom, professor, gostaria de saber se podemos nos comunicar telepaticamente com seres de outros planetas. Bom, veja bem. Da mesma forma que os médiuns se comunicam com os espíritos, recebem comunicações telepáticas, mensagens às vezes psicografadas de espíritos, como o próprio caso do Chico Xavier, Divaldo, psicografaram centenas de livros, muitos médiuns. Alguns médiuns têm a capacidade de se conectar com inteligências extraterrestres, psicografando mensagens extraterrestres, tá ok? Então, é possível sim, tá? Porque os extraterrestres são espíritos, como qualquer ser espiritual, né, pós-mortem, né, de outra dimensão da realidade. Então, é perfeitamente possível receber mensagens telepáticas ou psicografadas de entidades extraterrestres. Tá? É o meu caso, né? A vida inteira como médium eu passei, né, trabalhando com entidades espirituais. Depois de um tempo comecei a interagir com entidades extraterrestres, né, no caminho da mediunidade. Né, tanto psicografando quanto recebendo a mensagem diretamente via telepática e tudo mais. Isso é normal, perfeitamente normal. Poderia falar sobre o livro Lei do Uno? Bom, eu não conheço esse livro, tá? Eu não li, então eu não posso falar absolutamente nada sobre ele, eu ia falar besteira, tá? Então, beleza. Na série Star Trek, a nave se desloca numa velocidade muito grande e também realiza salto quântico pela galáxia. Isso só é possível em planos astrais superiores ou em planetas densos também é possível? Bom, deixa eu explicar. Vamos entrar, então, na Star Trek. A Star Trek ela tem várias gerações. Tá? A primeira do capitão James T. Kirk, né? O famoso, né, James Tiberius Kirk, a primeira lá na década de 60, com poucos efeitos especiais, né? Mas com uma ideia da tecnologia de dobra espacial, né? De você viajar com velocidade superior à da luz. Então, mesmo naquele seriado, a dobra espacial, ele falava dobra 1, capitão, dobra 2, dobra 3, dobra 4. Toda vez que ele mudava essa dobra, cada dobra significava o dobro da velocidade da luz. Então, dobra 1 é a velocidade da luz. Dobra 2, o dobro da velocidade da luz. Dobra 3 e assim por diante. Vamos supor que eles diziam que a dobra máxima que a Star Trek aguentava era a dobra 9, tá? Mas para facilitar a conta, o cálculo, vamos calcular 10. Dobra 10. Tá? Vocês vão ver como o seriado em dobra 10, ele é utópico ainda. Precisava de uma nave muito mais sofisticada do que essas dobras. Por exemplo, a estrela mais próxima, o sistema solar mais próximo de nós é Alfa Centauro. 4,5 anos-luz de distância. Se eu pegar a Star Trek do Capitão Kirk e botar a dobra 10, a dobra máxima que ela aguenta, e o pessoal sempre falava lá que era poucas horas que você podia usar a dobra 10, que fundia o motor, fundia o reator de plasma lá, era uma desgraça total. Né? Em dobra 10, você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que pegar, por exemplo, cada ano você divide 4 por 10. Você vai ver que vai demorar, mesmo assim, uns 4 ou 5 meses para a gente chegar em Alfa Centauro. A estrela é mais próxima. Né? Me dobra 10 com a Star Trek. É isso que as pessoas não entendem, fazendo conta, né, tal. E agora imagine a Star Trek mesmo saindo para viajar 10 anos-luz, 20 anos-luz, 50 anos-luz, 100 anos de distância da Terra. E era interessante, sabe o que era interessante? Que quando a Star Trek começava, eles falavam assim, essas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos e novas civilizações. Cara, em 5 anos não se faz merda nenhuma, mesmo com dobra 10.
Estou falando, o cara demora só para ir na estrela mais próxima, 4 anos, quase 5 meses para ir, mais 5 meses para voltar, já deu praticamente quase um ano. Então, em 5 anos de missão, dá para ele visitar aí uns 3 sistemas solares só, no máximo, depois tem que voltar para a Terra. Em dobra 10. Muito bem, aí veio Star Trek The Next Generation, com o capitão Jean-Luc Picard, né, que eu considero um dos melhores capitães do Star Trek, como personagem centrado, equilibrado. O Kirk já era muito emocional, muito emotivo, aquela coisa toda, né? Era legal também. Depois eles fizeram uns paralelos aí, né? Eles fizeram aquela Step Nine, aquela coisa que eu achei chatice do cacete, né? Não tinha nada a ver. Aí eles fizeram The Voyager, que era pela primeira vez a comandante, era uma mulher, a comandante Janeway, né? Que foi muito interessante com a tecnologia de o doutor holográfico, certo, tudo isso. Mas aí acontece aquele velho problema. No primeiro capítulo, uma tecnologia avançada leva ele para o setor Delta, certo, que é de uma tecnologia muito avançada, e quando eles estão lá, é tão distante do setor Alfa, na galáxia, que eles fizeram o cálculo que para voltar no espaço da Federação, com dobra 10, eles demorariam mais de 100 anos. Você está entendendo? Eles estavam perdidos, eles ficaram perdidos no setor Delta. E eles começaram a explorar mundos e planetas ali para ver se encontram uma tecnologia avançada que pudesse trazê-lo de volta com mais velocidade para a Terra. Então eles estavam perdidos. Nem comunicar via rádio eles conseguiam comunicar com a Federação, de tão distante que eles estavam. Veja bem, ó, a poucos anos-luz de distância da Terra eles não conseguiam voltar. Demorariam 100 e tantos anos. É por isso que a última Enterprise Discovery, que está na Netflix, esse seriado, eles resolveram inventar um sistema de deslocamento quântico para resolver esse problema de uma vez por todas e fazer exatamente como os ETs fazem para se deslocar no espaço. Então a nave simplesmente faz assim, ó, não tem mais dobra, não tem mais nada disso. Ela faz assim, ela some aqui, aparece aqui, instantaneamente em qualquer ponto da galáxia. Tá, que não tem esse problema de dobra, demorar 3 meses para andar, 1 ano, 10 anos de deslocamento. Então, mesmo se a Janeway tivesse aquela tecnologia, era sumir aqui, aparecer aqui na ponta da galáxia, ou em qualquer ponto que eles pudessem programar no seu sistema de astronavegação. Tá bom? Então é preciso entender isso. Por que a Atlântida possuía naves espaciais mesmo na Era das Trevas? Veja bem, não é bem assim, não é bem assim. Na Era das Trevas, eles conseguiram o começo de um domínio gravitacional. Então essas naves deles podiam, no máximo, atingir alguns planetas próximos do Sistema Solar, nosso, ir para Marte, a Lua, certo? Nem pensar em descer em Vênus, ninguém é tonto para descer em Vênus. E planetas, né, luas de Júpiter, Saturno, essa coisa toda. Não dá para fazer uma viagem interestelar, porque se você só cria uma distorção gravitacional, ela não vai criar essa dobra quântica do jeito que nós estamos falando aqui. Tá? Tem muito mais coisas. Mas já facilitava para as naves deslocarem aqui na Terra, para você navegar de uma forma antigravitacional e tudo mais. Tá? Somente na Era da Luz, com o contato com inteligências extraterrestres, é que a tecnologia deu esse salto evolutivo sem precedente na história. Tá bom? Quem? Quem? Ah, mas de carroça, né? Para andar, para ir para a Lua com a carroça espacial, demora 3 dias para andar 400 mil quilômetros. Né? E quase fundindo o motor, aquela coisa lá, tudo apertado, né? Aquele apertamento horrível, sem gravidade, é uma desgraça. A nossa nave é uma desgraça para viajar no espaço. Tá? Eu não vou, não me convide nem pagando para viagem nessas naves. Mas na nave do ET eu vou tranquilo, numa boa. Ai, ai. Pessoas que estão no plano da luz ainda reencarnam? Não. Por isso que elas estão no plano da luz. Né? Plano da luz significa pré-ascensão. Então as pessoas que estão nesta dimensão não há necessidade nenhuma de voltar a experiências em planos densos da matéria. Tá? Então essas almas permanecem lá preparando a sua transição para a ascensão e partir para a galáxia. Partir para da onde nós realmente existimos e moramos, que é nas dimensões superiores e uma vida livre e liberta de planos densos da matéria. Tá ok?
Como o plano superior manteve os fósseis de dinossauros? Sobraram os que não foram achados pelos Atlantes? Provavelmente. Provavelmente. Vamos saber se os Atlantes se interessavam muito por fósseis antigos também. A gente não sabe qual era o interesse da ciência atlântica no seu auge. Mas provavelmente sobrou muito, né? Porque sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: após a Atlântida, vamos supor que os Atlantes exploraram os fósseis do seu continente, do continente de Mu. Você tem que entender que pós-Atlântida houve um afundamento, um deslocamento de placas. Então levantou novos continentes, levantou novas terras. E essas novas terras é que nós exploramos os fósseis que os Atlantes não exploraram. Tá? Você não tinha pensado nisso, tinha? Né? Por exemplo, se você pegar certas regiões da África, estava tudo no fundo do mar na época da Atlântida. Você está entendendo? Então tem muitas regiões que vieram à superfície. E isso são de milhões de anos atrás. Então essas regiões trouxeram novos fósseis que os Atlantes não exploravam porque estavam debaixo do mar. Ou estavam em profundidades que eles não tinham acesso. Ok? Bom, tenho mediunidade quando durmo. Isso é normal? O que é essa que você faz mediunidade enquanto durmo? Você sai do corpo consciente em projeção astral? Ou seja, normal nunca é, porque senão todo mundo fazia isso, né? Isso, a mediunidade, toda mediunidade é um processo, né, que diferencia muito os seres humanos uns dos outros no que concerne a percepção de uma realidade subjetiva, que é a realidade espiritual, que a maioria não percebe. Então, quando o indivíduo tem uma capacidade mediúnica de perceber, né, eventos como ver espírito, conversar com o espírito, sair fora do corpo consciente à noite, isso é uma grande ferramenta de autoconhecimento e de conhecer o universo que nos cerca. A gente deve agradecer isso constantemente, por isso aparecer em nós, e nós temos a capacidade de interagir com essas outras realidades. É como dizia Albert Einstein, né? O tamanho do universo das pessoas é exatamente igual ao tamanho do seu saber, né? Então, a interatividade. Se um cego de nascença, por exemplo, o tamanho do universo dele é muito pequeno. Mas agora, uma pessoa que além de enxergar, enxerga além, o seu universo amplia-se muito e muito e muito. É isso que é. Se tudo são espíritos de pessoas que já viveram aqui, o que são essas aparições que as pessoas dizem ver com formato de demônios, aparências feias? São espíritos humanos mesmos? Bem, quem disse para vocês que aqui na Terra só tem espíritos humanos? Né? Você já viu a quantidade de formas de vida animal, vegetal e o reino dos insetos, tal, que nós temos nesse planeta? Por que vocês acham que só existe espírito humano no mundo astral? Os reinos devas, os espíritos elementais dos devas são muito estranhos, muito estranhos. Então, se as pessoas, às vezes, vê algum espírito grande, com um formato esquisito, diferente, ele pode estar entrando em contato com um espírito animal. E esse espírito animal, ele pode ser tão violento quanto um tigre, pode ser tão assim arredio ao ser humano quanto qualquer animal selvagem da natureza. Tá? Então, da mesma forma que nós andamos no mundo, tem pássaros, animais, tem tudo, nós estamos andando no plano espiritual, tem espíritos humanos, tem espíritos elementais, tem os espíritos dévicos, tem todo mundo envolvido com a gente. Né? Vocês estão entendendo? E às vezes os espíritos elementais são estranhos na forma física, na forma estrutural. Muita gente pode até se confundir e achar que são ETs, né? Mas não são espíritos dévicos elementais, e tem espíritos grandes. Né? Por que você acha que é Iemanjá? Iemanjá era um ser, né, dévico do mar, da natureza. Você está me entendendo? Então, os elementais das águas, tem muitos seres aquáticos estranhíssimos, os espíritos desses seres. Imagina o espírito de uma baleia.
Como é que você apresentaria para nós o espírito de uma baleia? O espírito de um tubarão gigante, sabe? Então eles seriam formas estranhas no plano espiritual para quem não está acostumado e quem não tem conhecimento sobre isso. Tá bom? Então, as pessoas que não têm princípio, podem julgar, é o demônio, é o Satanás, mas não é nada disso não, é só falta de conhecimento. Um dia, por acaso, assisti um físico no YouTube falando de Heisenberg, não é? Heisenberg, princípio da incerteza, a experiência da dupla fenda. E aí, o que você quer saber? Você não fez pergunta. Nossa, a dupla fenda é muito complicada para a gente discutir aqui agora. Né? Nem os físicos sabem até hoje o que significa aquela merda lá da dupla fenda. Por isso que deu pano para manga, por isso que deu uma incerteza, por isso que deu uma complicação. Porque até hoje os caras não conseguem entender o comportamento, né, das partículas elementares, como o próprio fóton, como o próprio elétron, passando por uma fenda dupla. Tá? Dá esse problema mesmo. Agora, o que é, professor? Não sei, e ninguém sabe, e nenhum físico sabe também. Eles acham que a própria natureza da matéria microscópica tem essas características. Ela cria uma dualidade estrutural. Né? Quando eu monto um experimento, ela se comporta como onda. Quando eu monto um experimento diferente, ela se comporta como uma partícula. Né? E toda vez que o observador participa do experimento, ele muda as características da natureza física, porque o mundo microscópico, né, não tem como você simplesmente observá-lo como uma forma passiva. Né? Toda vez que eu crio um experimento, eu interajo com a partícula, e quando eu interajo, eu mudo a natureza dela antes de observar. Então eu só sei a natureza da partícula quando ela interage com alguma coisa que eu montei, com a minha observação. Mas quando eu não estou observando, eu não sei o comportamento da partícula e também ninguém sabe. Né? Gostaria de saber se há alguma punição para o mentor espiritual se seu tutelado se suicida ou comete um crime. Porra, coitado do mentor, né? O mentor não tem culpa nenhuma das nossas merdas aqui, né? Das nossas incapacidades, de nossas frustrações, de nossas fraquezas. Principalmente porque uma das leis básicas e fundamentais para o espírito humano aqui neste mundo é o livre-arbítrio. Né? Dentro dessas proporções, o ser humano tem toda a liberdade de agir à sua escolha. Tá? Isso faz parte da lei do karma. Né? O mentor não pode intervir. Se eu decidir me suicidar jogar do prédio, a única coisa que o mentor pode fazer é dar um conselho para você mentalmente, ou levar alguém para dar um oi para você, sabe? Mas a decisão de jogar do prédio e pular do prédio é totalmente sua. Ele não vai interferir. Né? É o escárnio. Todo suicídio é um problema sério no mundo espiritual. E o mentor não tem nada a ver com isso. É você que é o problema. É você que está fazendo esse suicídio que vai sofrer todas as consequências. Ninguém lá em cima e nem aqui embaixo vai ser culpado do seu suicídio. Né? Às vezes o cara toma um chifre daquele grande, entra numa depressão grande e pula do prédio, né? Tentando achar que a pessoa que botou chifre é a culpada. Né? Ela também não é culpada, não, de jeito nenhum. Né? Você está me entendendo? Ninguém é culpada pelas suas decisões, somente você, mais ninguém. Eu recebo entidades, incorporo e sempre vem espíritos bons passando mensagens boas. Recebo em casa, pois devido à pandemia não estou indo ao centro. É ruim receber em casa? Claro que não, minha filha. Você pode receber em qualquer lugar, na sua casa, na rua, no campo. Né? Isso é uma coisa perfeitamente normal. Todo médium está aberto para receber comunicações em qualquer lugar. Faça da sua casa um templo. Faça da sua casa um centro espiritual. Por que você tem que ir no centro espírita para fazer as coisas? Né? Não é necessário. A minha casa, que eu estou na minha casa, que você está dizendo aqui, deixa marca na lousa das suas casas. Né? Vocês viram, eu fiz uma live com a Isabelle faz um pouco tempo atrás, está até no canal da Isabelle, lá no Instagram, a Isabelle Fontana, aquela modelo maravilhosa, e seu marido, o Di Ferreiro, né? 2 amigos maravilhosos que eu tenho.
Quando eu estava fazendo a live com eles, aqui na lousa apareceu a carinha do Gray, impregnada no pó do giz aqui. Né? Foi muito legal. Está lá ao vivo até hoje, para vocês verem. Né? Então eles estão aqui no nosso meio, no nosso lado, no meu estúdio, na minha casa. O sagrado, eu levo para onde eu for. O sagrado está dentro de mim. O sagrado não é um templo de pedra. Não é um local que os espíritos fazem como sagrado. O sagrado é algo que eu levo dentro de mim, onde eu vou. Né? Aonde eu entro, o sagrado sempre está dentro de mim. Né? Eu não me comporto de forma diferente quando eu entro numa igreja, quando eu vou para uma festa, ou quando eu vou assistir um show de rock, por exemplo, que eu gosto de rock, todo mundo sabe que eu toco, canto. Né? Eu não vou me comportar diferente, porque o sagrado está dentro de mim. Né? É verdade que existe uma colônia espiritual apenas para animais? Vejam bem, deixa eu te explicar uma coisa. O ser humano, o homem, a humanidade, está aqui na Terra há 40 mil anos só. Esse planeta sempre foi do reino Deva. Por milhões de anos, né? Por milhões de anos. Você pode ver, os dinossauros, os répteis gigantes, eles utilizaram esse planeta por mais de 600 milhões de anos. O homem está aqui há 40 mil anos. E o espírito desses animais, de toda a estrutura dévica, dos répteis gigantes, vocês não têm noção. Se você vê o espírito de um dinossauro gigantesco, você entra em colapso existencial. Né? Você pega o espírito de uma girafa, que é um ser bem grande, se ele modificar um pouco a vibração, a estrutura dele, você não identifica como girafa mais. É um ser estranho, esquisito para você no plano espiritual. É óbvio que toda experiência animal, eu aconselho vocês a assistir um seminário meu, que está aí na internet para você assistir, está em nosso site, quer dizer, né? Ele é pago, sobre o Projeto Terra do Reino Animal. Esse é o título, ó, Projeto Terra do Reino Animal. E você vai ver toda a organização no mundo astral, todas as cidades, todas as estruturas astrais que existem para os espíritos dos animais, dos devas, dos insetos, de toda uma floresta que existe no plano espiritual. Tá? Então no plano astral existem oceanos, no plano astral existem florestas, no plano existe toda uma estrutura dos espíritos da ordem evolutiva deva. Tá? É perfeitamente normal isso. O desapego e a empatia estão conectados de alguma forma? Olha, o que é empatia? Empatia é diferente de simpatia. Né? Ou seja, simpático. Empático é uma pessoa. O que é uma empática? É uma pessoa que ela simplesmente ela tem facilidade de interagir e de sentir as pessoas. Isso é uma pessoa empata. Tá? Por exemplo, no Star Trek, que nós estávamos falando agora atrás, do capitão Jean-Luc Picard, né, ele tem uma assistente ao lado dele aqui, que é uma entidade, que é um ser extraterrestre. Ela é humana, bonita com a gente e tal, só que ela é o pessoal ela chama de eu esqueci agora a raça dela, né, que eles colocam lá, que ela é betazoide. Ela é betazoide, é uma raça que tem uma capacidade empática muito poderosa. Ou seja, ela sente muito profundamente as outras pessoas. Então ninguém consegue mentir para ela. Né? Então o capitão usa ela, né? O capitão fica do lado, por exemplo, o capitão vai conversar via, né, imagem, uma nave, né, de um inimigo. Então a empata fica ali. O cara começa a conversar. Né? A empata fala ao capitão, capitão, o quê? Ele está mentindo. Né? A empata sabe que você está mentindo, porque ela entra dentro de você, ela pega outros aspectos da personalidade que você não pega. Isso é empatia. Ok? Isso é uma capacidade empática, de você sentir muito mais profundamente o outro ou as coisas que estão ao seu redor. Agora, o que isso tem a ver com o que você falou aí com desapego? Eu sou desapegado a certas coisas, a certos valores, né? Sou desapegado à roupa, não me preocupo com roupa,
Eu não vou sentar aqui com puta tarde, turbante na cabeça e fingir que eu sou mestre oriental, fingir que eu sou um guru indiano, sendo que você nasceu no Brasil, brasileiro, tupiniquim, certo? Uhul, né? Não tenho nada contra quem se veste assim. Mas eu não tenho esse tipo de conectividade de ego, né? Eu sou o que eu sempre fui, você sempre foi, boto chinelo havaiano, hoje já me botaram um sapatinho chique aqui, ó. Mas, né? Gosto de tocar minhas violas, gosto de estar com as pessoas, com os meus bichinhos amorosos aqui, sem muito luxo, sem muito... Eu sou muito desapegado a um monte de coisa, sabe? Eu vivo, né, para o meu trabalho, eu vivo para mim, para o meu interior, para o meu caminhar espiritual. Eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão me ver, como elas vão me ver. Né? Isso é desapego também. O senhor conhece a série Revelação Cósmica de Corey Goode e Dave Wilcock? Não conheço, eu não assisti ainda. Prometo que eu vou assistir para ver o que esses dois indivíduos pensam sobre uma série de coisas, tá? Seria possível que a Esfinge tenha sido um portal criado por uma civilização anterior a Atlantis? Depois Atlantis criou as pirâmides, e quem sabe no futuro nós criaremos algo lá. Bom, eu não vejo assim. Eu vejo assim a tecnologia. É muito fácil você saber o que é uma construção. Deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. Antediluviana e pós-diluviana. Certo? Tudo que é antediluviana é Atlântida na Era das Trevas. Após o grande dilúvio, que é a catástrofe Atlântida, que é toda a movimentação, né? É toda a movimentação de placa tectônica, fundamento da Atlântica, deslocamento do eixo da Terra. O eixo da Terra descoloca um pouco. E a Antártida era um continente que ficava mais ali perto da Austrália. Ele quebrou, rachou e foi deslocado lá para o Polo Sul. Isso aconteceu em semanas. Todo um deslocamento. Então, é muito fácil você saber qual construção foi feita antes do dilúvio e qual construção foi feita depois do dilúvio. Deixa eu explicar para vocês. Teotihuacan, aquela cidade de Teotihuacan, dos maias, não é maia. Teotihuacan é uma cidade construída pelos Atlântidas pré-diluviana. A pirâmide de Quéops é uma construção pós-diluviana, já na Era da Luz, e a Esfinge também. Eu vou explicar para vocês como que a gente detecta isso, tá? Como que os cientistas mais especializados que estão fazendo essa pesquisa sabem disso, né? Por exemplo, existe uma série de construções antigas, tipo Teotihuacan, outras organizações de pedras na antiguidade, que pega Teotihuacan, por exemplo, aquela rua lá, né? Central, e todas as pirâmides que estão construídas assim, você vai ver que elas todas, as faces da pirâmide, inclusive, não apontam para o norte. Não apontam. Norte geográfico. Ela aponta deslocado. O norte está aqui, por exemplo. Ó. Hoje, norte e sul está aqui. Leste e oeste, né? Aquela coisa assim, certo? Leste e oeste. Bom, muito bem. Hoje, se você pegar a pirâmide lá de Quéops, a pirâmide está bonitinha, né? Pá, toda montadinha lá. Norte e sul, né? As faces leste e oeste. Então significa o seguinte: antigamente, essa construção pré-diluviana estava assim apontando para o norte. É porque o ponto norte de antigamente se deslocou para outra posição. Então, se você pega várias construções antediluvianas, todas, os cientistas começaram a traçar uma linha aqui, pegaram outra lá, tá, e acharam aonde era o Polo Norte pré-diluviano. É muito interessante essa pesquisa. E todas as construções que apontam hoje para o norte, pós-diluviana, a gente sabe que é uma construção pós-diluviana porque está apontando para o norte de hoje. Tá ok? Então, pensem nisso. Vem cá, meu filho. Onde você quer ir? Ah, quem está aqui? Tá o meu meninão aqui.
Né, filho? Olha que coisa mais linda. Dá o papai. Então, você quer sair? Então, deixa o papai soltar você. Vai lá, filho. Vem, Vladimir. Vem aqui, filho. Um monte de gato aqui que quer entrar, sair do estúdio, O que o senhor acha do Elon Musk? É um draconiano. Pô, para com essa bobagem, cara. Para com essa bobagem. Elon Musk é apenas um bilionário excêntrico, né? Ganhou muito dinheiro, está investindo nessas questões todas espaciais, né? Tudo bem, né? É draconiano o quê, cara? Você não entende nada disso aí. É tudo uma teoria de conspiração complicadíssima que as pessoas inventam, né? Para ficar julgando os seres humanos que vocês não entendem. Né? Mas, né? Esquece isso. Alguma dica de ouro para quem está começando a fazer meditação com o objetivo de acessar possíveis contatos com os seres astrais? Bom, a primeira coisa importante que você tem que fazer é relaxar. Meditação é relaxamento. Relaxamento é você ficar tranquilo, ouvir você, olhar os seus próprios pensamentos, sem julgar, sem querer dar ordem para sua mente. Fica tranquilo, senta e se observe. Não fica querendo, desejando coisas. Eu quero um contato, eu desejo um contato. Esquece isso, relaxa. Meditação é para você ir para dentro de você, para você se autoconhecer, para você ficar tranquilo. Os espíritos sabem que quando você está pronto, eles vão aparecer para você, eles vão dar um contato para você, né? É muito mais uma questão de autoconhecimento. A maior parte dos médiuns que são videntes como ele nunca meditou na vida. Os médiuns nossos não sabem meditar. O brasileiro, né, não sabe meditar. Os católicos nunca aprenderam meditação. Os espíritas também não sabem o que é meditação. E nem por isso deixaram de ser médiuns, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Meditação é uma técnica tipicamente oriental que está entrando no Brasil, que é mais de 50 anos só. Ninguém sabia o que era yoga. Eu lembro que quando eu comecei a praticar Tai Chi Chuan, eu falava essa palavra, as pessoas achavam que eu estava xingando elas. Eles nunca tinham ouvido a palavra Tai Chi Chuan. Você está me entendendo? E tão desconhecido que eram as coisas orientais aqui no Ocidente, né? Então, você vê como é que as coisas são. A espiritualidade tem algo a nos dizer sobre os terremotos acima de 6 graus que estão acontecendo nos últimos 3 dias no Haiti, nas Ilhas Sanduíche e no Alasca? Bom, primeiramente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Terra sempre esteve em movimento. As pessoas falam, Laércio, nunca vi o inverno tão rigoroso quanto esse. Uma balela, uma mentira deslavada. Quantas geadas nós não tivemos há 20, 30, 50, 40, 200 anos atrás? Agora dá uma geada que eles estão falando, o clima está mudando, o planeta está... Porra! Né? Se fosse uma coisa que nunca aconteceu antes, tudo bem. Mas terremoto, você está na zona de vulcão, você está na zona do... aquela região é uma região sísmica. Toda a Cordilheira dos Andes é uma região sísmica. É borda de placa tectônica. Certo? É aquela velha história. Você vai construir uma casa, né, na calha do rio. Hoje o rio está seco, você faz uma casa bonitinha, mas o dia que der uma chuva um pouco maior, tua casa vai embora. Você construiu a sua casa no leito do rio. Isso é burrice humana. É a mesma coisa. Você quer ver uma coisa que já vai dar zebra, vai dar merda? Né? Por exemplo, todos sabem que o vulcão Vesúvio, na Itália, arrasou Pompeia e Herculano há quase 2.000 anos atrás. Não é verdade? O que tem embaixo do vulcão Vesúvio hoje? A cidade de Nápoles. Tem mais de 4 milhões de habitantes. O que se acha que vai acontecer quando aquele vulcão entrar em erupção? Né? E aquele vulcão é um dos vulcões mais perigosos que existe. É o vulcão que a gente chama de vulcão piroplástico. Piroplástico é o seguinte, ele explode, aquela cinza sobe, é uma cinza com quase cerca de 1.000 graus de temperatura, e ela desce numa velocidade de 600 a 800 km por hora. Não dá tempo de você correr. Olha, o negócio vem numa velocidade incrível e vai inundando tudo, matando todo mundo que vem pela frente. Não dá nem tempo de você correr. É por isso que você encontrava estátuas de gente lá, tudo arrebentada, abraçado no outro. Não deu tempo nem de correr, nem de fugir. E hoje, nós estamos lá, à beira do vulcão. É claro que vai dar merda isso daí.
mais cedo ou mais tarde. Então, se você sabe que ali é uma zona sísmica, por que insiste em morar ali, em ficar ali? Se você sabe que é uma zona de inundação, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, mas uma hora vai inundar aquela merda de novo e vai levar a tua casa embora. E o Japão? O Japão é um país 100% sísmico. Mora na borda da placa tectônica. Né? O Japão tem uma vidente que, há muito tempo atrás, ela escreveu um livro, uma vidente japonesa, que ela escreveu sobre o fim do Japão, que o Japão ia afundar inteiro no oceano. Né? Graças a Deus até agora não aconteceu. Né? Mas é um país, é uma condição muito complicada, uma região sísmica. Né? Uma hora ou outra, desastres muito mais intensos podem acontecer. Né? Ok? É por isso que no passado, eles faziam umas casas de madeira, ela vibrava e não caía. O pagode japonês ele é muito interessante porque ele tem um eixo central e uma tora de árvore muito grande, o resto você constrói em volta. Então o terremoto dava só balançar como balançava um coqueiro e não caía. Né? Então até as construções modernas do Japão, quem tem muito dinheiro faz isso, os prédios balançam, mas dependendo da terremoto não cai. Então não é comum, lá esse é o apocalipse, é o fim do mundo, né? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Se os planos de Nikola Tesla tivessem sido revelados, o nosso mundo poderia estar tecnologicamente igual ao mundo da Atlântida antes da guerra? Poderia. Poderia. Né? Mas todos os planos do Tesla podem ter certeza que está arquivado. E muitos deles, principalmente as armas de guerra, foram construídas, mas estão nos arsenais secretos, lá na nossa área 51, lá em outros lugares. Nós temos uma arma, o raio da morte de Tesla, né? Não tem nada, tem um seriado na Netflix não, no History Channel, ou não é no Discovery Channel, Discovery Science, né? Que fala sobre arquivos secretos, né, de Nikola Tesla. E os caras ficam lá tentando construir o raio da morte. Aqueles caras não sabem absolutamente nada de física. Tem até um astrofísico lá que só fala bobagem. Né? No sentido, a arma de raio de Tesla não tinha nada a ver com aquele negócio que eles construíram lá. Era uma outra tecnologia. Né? É arma escalar. Vocês têm que estudar, vai na internet, procura arma escalar. O que é uma arma escalar? O que é uma onda escalar? É até engraçado você falar em onda escalar, né? Porque toda onda é vetorial. Mas vocês vão entender o que é uma onda escalar. Né? Então, vamos lá. Vocês vão ver como é que a coisa é bem diferente. Os princípios físicos são completamente diferentes da discussão que eles fazem lá. Né? E a fonte superior de energia do Tesla para alimentar o planeta inteiro não era do jeito que vocês estão pensando. Não é do jeito que esses caras montaram aquela torre lá, achavam que era aquilo. Por exemplo, Israel tem arma desse tipo, escalar. Diz que a situação climática é irreversível. O que o senhor diz sobre isso? Olha, existe muita controvérsia, muita discussão sobre essa história do aquecimento global e mudança climática. Nenhum cientista da USP aqui no Brasil acredita em aquecimento global. Acha que tudo isso é uma fabricação política, ideológica para controlar, né, o crescimento industrial do terceiro mundo e de países emergentes. Né? E existe uma discussão total, né? Mudanças climáticas intensas nós tivemos muito antes do homem existir aqui na Terra. Quem era culpado? O planeta congelou. Teve uma época chamada planeta Bola de Neve. O planeta congelou inteiro, inteiríssimo, até o Equador, inteirinho congelado. Durante milhares de anos ficou assim. Aí depois, naturalmente, não tinha ninguém aqui, o planeta voltou normal, descongelou, tal, bonitinho. Depois, até a Atlântida, por exemplo, o continente Atlântico, na era da Atlântida, nós tivemos um congelamento. Os 5.000 anos de civilização atlântica é o final da Era do Gelo. Esse desenho que vocês assistem da Era do Gelo, certo? Que tinha mamute, que tinha isso, que tinha aquilo, que era a Era do Gelo. É uma coisa de uns 12.000 anos atrás. Então, você vai culpar o ser humano pela Era do Gelo? Não. É que clima é uma coisa
incompreensível. A ciência não tem capacidade de fazer uma projeção climática do jeito que vocês estão pensando. Existe muito interesse, muitos lobbies no mundo inteiro, né, tentando convencer o terceiro mundo a não queimar a floresta, a não fazer isso, a não fazer aquilo, por interesses mais espúrios que vocês possam imaginar. Tá? Então, não vamos entrar em discussão sobre esse tema, porque tem muita política envolvida, e vocês sabem que eu não me envolvo em política. Tá? O meu negócio é 100% focado na espiritualidade em si. Política, para mim, é outra história. Né? O que tem a palestra de amanhã? Eu já chamei. Já chamei dos Grays. Então, pessoal, amanhã nós já estamos encerrando o nosso bate-papo. Que amanhã, tá? Tchan, 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 começa o seminário sobre os Grays, às 20h30 horas, terça, quarta e quinta, a grande missão dos extraterrestres Grays aqui no planeta Terra, entre nós. Ok? E, né? Participe com a gente, entre em nosso site, ajude a compartilhar nossas ideias, né? Vejam quantos cursos e quantas palestras interessantes nós temos em nosso site para você adquirir, e no nosso canal do YouTube tem centenas de palestras gratuitas para vocês também estudarem e conhecerem mais a fundo as nossas ideias e o nosso trabalho, tá ok? Então, eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz, e que estejam sempre com Deus em suas vidas. Namastê.